vida abundante é conhecer Cristo, amém? Essa vida abundante ela é possível por quê? Porque Jesus, na cruz, morreu por nós e nos reconciliou com Deus, perdoou os nossos pecados, apagou as nossas dívidas e nos deu uma nova oportunidade, uma nova vida. Por isso que essa vida abundante, ela se torna possível e ela está disponível para aquele que crê. Aquele que tem fé em Cristo, ele toma posse da vida eterna, ele toma posse da vida abundante. E mais do que isso, irmãos, nós falamos sobre entrar no descanso, amém? Tenho alguns testemunhos aí que nós estivemos experimentando ao longo da semana, mas um dos maiores foi ontem, né, sábado. Nós estávamos indo para a célula dos casais, e, na verdade, eu não ia para lá porque o Brunão ia começar a aula de canto, eu queria acompanhar, ver como é que o pessoal do português e do chinês estavam se adaptando, se precisava de alguma ajuda. E aí eu tinha falado assim, eu não vou porque tenho esse compromisso com o Brunão. Só que depois eu pensei, falei, eu quase nunca estou com os casais, né? E vai ser minha primeira célula casado, então ia ter oportunidade de entrar no grupo secreto aí dos casados, ver o que eles falam, o que eles comem, né? Só que aí Deus me impediu de chegar lá. Nós estávamos indo de carro, o Tauli e a Sara estavam conosco, junto com a Liz, e quando faltava 10 minutos para chegar na casa da Grace, meu carro começou a fazer um barulho estranho, aí a Isa percebeu, né, minha esposa percebeu, e aí ela falou, esse barulho é do seu carro? Eu falei, estranho, né, nunca aconteceu. Parecia que estava como é que fala, o escapamento raspando no chão, eu tinha quase certeza que era isso, mas não era isso, era algo pior, irmãos. E aí eu tive que parar meu carro, e aí quando eu fui embicar, o estacionamento pago, eu já dei ré, o cara atrás me xingou, eu fui lá procurar outro lugar, e o carro fazendo aquele barulho. A gente conseguiu parar num outro lugar ali, atrapalhando a passagem de todo mundo, e o pessoal de Alphaville, acho que foi meio impaciente, né, viu um carro 1.0, sai daqui, né, quem é esse cara aí e tal. E ficamos lá esperando, aí o Marcelo veio dar um suporte, e a Isa, o Taulio e a Sara foram para a sala de casais, e eu fiquei lá esperando o guincho. Só que o milagre todo foi o seguinte, a gente experimentou Deus, mas a primeira coisa que aconteceu, eu estou falando do descanso, eu não perdi o foco aqui, eu sei o que eu estou falando. A Sara virou para mim e falou assim, você pregou sobre entrar no descanso de Deus, você está sendo provado. Eu falei, eu sei, Sara, eu sei que eu estou sendo provado, mas vamos ver se eu vou ser aprovado, isso que importa, né? E no começo eu fiquei meio assim, na minha cabeça passava várias coisas, o que eu vou fazer? Porque assim, nós queríamos vender o nosso carro. E exatamente no dia que venceu o seguro, a janela quebrou, e aí passou essa semana, nós viajamos para Alphaville, e o carro quebra em Alphaville, eu não teria guincho para voltar. Aí eu falei, bom, o guincho ele vai cobrar por quilômetro. Se ele cobra por quilômetro, eu estou em Alphaville, logo eu vou pagar uma fortuna para voltar para São Paulo com o carro quebrado, e não sei o que eu vou fazer com ele. Então, assim, mesmo no meio dessa desgraça toda, eu consegui ver a mão de Deus. E eu liguei por acaso, para o Porto Seguro, o Marcelo, na verdade, estava fazendo uma cotação com uma outra empresa. Eu liguei na Porto Seguro, ele falou assim, você é Alberto, tal, carro tal, cor tal, placa tal, sim, CPF tal, sim. Está chegando o guincho aí daqui a alguns minutos. Eu falei, não, eu liguei para saber a cotação. Eu preciso saber quanto eu vou pagar antes de você mandar o guincho. Ela falou, não, o seu seguro está ativo. Eu falei, não, mas aqui na minha carteirinha está falando que venceu dia 19. Hoje é dia 26. Aí ela falou, não, mas aqui está constando como ativo. Eu vou mandar o guincho agora. Aí já dei aquela respirada. Recém-casado, já tomou uma facada dessa. E aí eu falei, glória a Deus. Aí fiquei esperando o cara lá. E quando chegou o rapaz, ele era cristão. E nós fomos conversando o caminho inteiro, falando de Jesus, falando da igreja, falando da obra de Deus. Eu testemunhei para ele que meu seguro, não sei porquê, estava ativo. E aí chegou lá, nós, por uma indicação do pai do Davi, nós deixamos o carro lá e não sei o que vai acontecer, mas está na mão de Deus, né? Então, esse é um testemunho de que é possível entrar no descanso de Deus mesmo em meio às adversidades. Talvez você fale assim, é fácil, é só arrumar o carro. É fácil para você, né? Talvez você tenha dinheiro na conta, você está bem, você pode até emprestar para os irmãos aí, mas às vezes a gente passa uns apuros que a gente não espera, e às vezes é Deus sinalizando algo. Eu lembro que eu e a Isa, nós tomamos a decisão, não vamos renovar o seguro, porque nós vamos vender o carro, vai deixar ele meio paradinho ali, e de vez em quando a gente usa. Só que exatamente no dia que venceu o seguro, aconteceu essas coisas. Então é prova, irmãos. Ou então, talvez a gente não tenha ouvido muito bem a voz de Deus, fala, renova, tá numa hora boa de se renovar. Enfim, não importa. O que importa é que a gente tenha o coração sensível para o que Deus está fazendo. E eu lembro que o John Piper também, John Piper falou que uma vez ele estava andando numa estrada e o carro dele quebrou,
E ele, assim, acho que dentro dele ele ficou um pouco angustiado. Eu passei isso sábado, eu sei como é que é, né? Ainda mais que tem pessoas com você no carro, você tem uma responsabilidade, né? Só que ele falou, se eu não me engano, o filho dele falou, pai, vamos orar porque Deus pode trazer uma solução. Aí ele parou e pensou, é verdade, meu filho está falando a verdade, vamos orar. E nisso aconteceu um milagre, apareceu alguém que conseguiu arrumar o carro dele. Então eu fico pensando nessas coisas, detalhes da nossa vida, atitudes que nós podemos ter que nos faz enxergar que Deus está abençoando a nossa vida, que Ele está presente, que Ele cuida de nós. Então eu fiquei pensando nessa vida abundante, entrar no descanso de Deus, e Deus é tão bom conosco, não é verdade? E a coisa que me vinha na cabeça era assim, Deus é bom. Não importa que meu carro quebrou, porque ele poderia ter quebrado em outra situação, poderia ter sido muito mais arriscado, poderia ter corrido risco de vida. É uma responsabilidade enorme. E Deus foi bom, Deus é bom. E eu convido você a meditar na bondade de Deus na sua vida. Se você está aqui hoje, porque Deus é bom com você, amém? Se nós estamos vivos hoje, é porque o Senhor é bom conosco. E Deus tem grandes coisas para fazer na nossa vida, certo? Amém? Concorda, igreja? Amém. Glória a Deus. E aí eu fiquei pensando nisso e falei assim, beleza, mas será que Deus só nos abençoa porque Ele é bom e Ele quer que a gente viva uma vida confortável ou Ele quer que a gente experimente algo a mais? Ele quer que a gente vá além. E eu fiquei pensando como ser influente, como causar um impacto, como ser talvez alguém que positivamente possa influenciar vidas, né, e ter essa vida abundante na prática. E aí o pastor compartilhou um artigo conosco na reunião de ministros, eu vou falar um pouquinho sobre ele, mas a principal coisa, irmãos, é focar em certos valores que a própria palavra de Deus nos traz. Porque os nossos valores vão direcionar as nossas escolhas. Ó, Alex, bem-vindo, Alex. Ó, veio mais um mineiro aqui, eu estou achando que os mineiros estão gostando de São Paulo. Está frio lá em Minas e os mineiros vêm fugir para São Paulo, aqui está quente, pode vir. Bem-vindo. Para quem não conhece o Alex é filho do David Júnior e Rebeca, né? E eu não sei, de repente ele veio aqui dar um testemunho, não sei, né? Se Deus tocar no seu coração, você vem. E chegou já, né? Um climão assim, mas bem-vindo. E eu vejo que esses valores, eles vão nos direcionar nas nossas escolhas e vão nos capacitar na direção que a gente precisa tomar. Agora, a verdade é que se você não tem os valores da palavra de Deus, num momento como esse, você fica desesperado. Você murmura, você xinga, você, sei lá, chuta o carro, quebra o vidro, e você fica numa situação pior. A verdade é essa. Então, quando você foca nos valores de Deus, na palavra de Deus, você tem um fundamento, algo firme para você pisar e dizer, não, o Senhor está comigo, nada vai me faltar. Ainda que venha a tempestade, ainda que venham os ventos, eu estou firmado na rocha. E Deus promete estar comigo. É uma vida, irmãos, que você tem que cultivar com o Senhor todos os dias. E o tema de hoje fala um pouco sobre isso. O tema de hoje vai falar sobre uma vida no altar. E altar, irmãos, é uma palavra muito forte. Porque, na verdade, no altar é onde há o sacrifício. O altar não é um negócio bonitinho que você vai lá e fica olhando. Né? O altar não é o púlpito das igrejas, que muitas vezes é adornado, tem um vasinho aqui, tem muitas vezes um cara bonito pregando por trás dele. Não é o meu caso. Estou brincando. Mas o altar é um lugar de sacrifício. É um lugar onde as pessoas depositavam a sua oferta. É um lugar que as pessoas levantavam para glorificar a Deus. Então, hoje eu quero incentivar cada um aqui a cultivar essa vida no altar. E muito mais que isso, irmãos, é consagrar mesmo a sua vida perante Deus. Nós vamos ler um trecho aqui no primeiro ponto, uma vida de consagração. Altar tem tudo a ver com consagração. E nós vamos ler Romanos 12:1. Hoje eu fui misericordioso, peguei um trechinho bem curtinho. Né? Você não sabe o que vem no ponto 2, mas, por enquanto, ponto 1 está aqui, um slide só. Vamos acompanhar. Portanto, irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Esse é o culto racional de vocês. Não se amodem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Irmãos, para quem tem uma vida de consagração, ele enxerga Deus no seu caminho. Presta atenção no que ele está falando aqui. Primeiro, ele vai falar sobre Deus, sobre o sacrifício, ok. Eu quero ir logo para a segunda parte. Não se amodem ao padrão desse mundo. O padrão desse mundo, ele cobra resultado. O padrão desse mundo, ele olha, já que existe Deus, então logo Deus tem que me abençoar. Esse é o padrão do mundo.
O mundo não conhece Deus como Ele realmente é. E o que eu tenho visto hoje na minha caminhada cristã, irmão, são muitos cristãos que cobram algo de Deus, como se Deus fosse um devedor deles. Ao invés de Ele entregar a própria vida em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Não é Deus que tem que dar a oferta. Somos nós, aqueles que adoramos a Deus, que temos que nos apresentar como oferta. Deus não quer sacrifício, Deus não quer que você vá lá e dê 1 milhão. Deus quer que você dê sua vida. Porque Ele deu a vida dele primeiro, por meio de Jesus. Jesus se deu por nós. Esse é o princípio do Evangelho. Esse é o motivo de nós estarmos aqui, amém? Esse é o motivo dos batizandos falarem, eu quero me batizar, porque Jesus morreu por mim e me deu uma nova vida. É exatamente esse ponto, irmãos. E o mundo não entende isso, por isso que ele fala, não se amolde ao padrão do mundo. O padrão do mundo, ele está indo rumo a um buraco, a um abismo. E muitas vezes o cristão ele fica iludido e fala assim, nossa, que legal, eu quero fazer a mesma coisa. Nossa, que legal, eu quero ser bem-sucedido como essas pessoas. Só que você não sabe que, no final das contas, aquele caminho pode dar em morte. Você está se afastando de Deus. Então, uma vida consagrada, uma vida no altar, significa uma vida que está disponível para Deus. Por isso que ele fala, ofereça a si mesmo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. E essa é a função do altar, irmãos, consagração. O pastor falou uma coisa interessante, ele falou, muito se fala sobre orar. Mas imagina você orando. Às vezes, sabe o professor do Charlie Brown, ou a professora, né? Ele fica lá na aula e fica blá, 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 ele não entende nada que o professor fala. É um monte de palavra solta no ar. E eu fico imaginando se muitas vezes a nossa oração não é assim para Deus. A gente fala, mas o quanto existe de fato uma entrega. Porque Deus conhece a palavra antes dela sair da tua boca, a Bíblia fala isso. Mas o quanto o seu coração está perto de Deus. Eu estava lendo Mateus, meditando nos últimos trechos de Mateus. Meu, Jesus ele pega muito pesado com os religiosos. Ele fala assim, vocês são cegos, vocês são hipócritas. Eu comecei a circular quantas vezes ele chama os caras de cego, quantas vezes ele chama os caras de hipócrita. E sabe o que é hipócrita? Hipócrita é o cara que está fingindo. É uma máscara. Não é aquilo, não é real, não é a essência dele. Eu falei, nossa, Jesus pegava esses caras e falava, você é um hipócrita, você está fingindo, você é um mentiroso, raça de víbora. Nossa, Jesus falou tanto palavrão ali. E eu falo, meu Deus. Mas a questão é porque ele fala assim que parece que as palavras estão perto, né? Parece que eles estão perto de Deus, mas o coração está longe. Então, uma vida consagrada é exatamente isso, é uma vida que quer se entregar para Deus. Se olha assim, cara, você está passando problema na sua família, você está passando problema na sua faculdade, você está desempregado, você está com alguma necessidade, você quebrou seu carro, mas você não se importa com essas coisas, você olha para Deus que pode resolver essas questões. Mas a sua vida continua ali. Senhor, estou aqui na tua presença. O Senhor pode até me matar, mas assim eu vou continuar confiando no Senhor. É uma vida que é inabalável, irmãos. Eu creio que isso é a vida abundante, muito mais do que pensar em bens, em bênção, em sucesso. Pensa como o nosso mundo colocou isso na nossa mente. Desde que nós somos pequenos, entre numa boa escola, tire boas notas, entre numa boa faculdade, tenha um bom emprego, ganhe bem, case com uma pessoa perfeita. Cara, é isso que está na nossa mente, isso é o padrão do mundo. Ninguém fala para você que um dia você vai se deparar com nota baixa e vai ter que lidar com essa frustração. Vários jovens cometendo suicídio por conta de uma pressão da sociedade, da família. E eu sei que isso acontece muito no meio dos orientais. Não porque eu vejo isso, mas porque muitos pastores trouxeram esses dados para nós. Então, presta atenção, o rumo que a gente está tomando. Ah, então eu não tenho que estudar mais? Não, cara, eu não estou falando isso, não coloque palavras na minha boca. Você tem que estudar, mas fazer isso por quê? Para a glória de Deus. É diferente. Nós vamos ver isso mais para frente. Mas, a princípio, a vida de consagração, ela está baseada na sua entrega no altar. E essa consagração, irmãos, ela deve ser diária. Todos os dias. É por isso que você vê um cristão que é influente, sei lá, com 18, 20, 25 anos, e, de repente, quando ele chegou nos 40, ele está capengando. Porque ele não manteve essa vida no altar constante. Hoje eu estou aqui pregando, de repente amanhã, se eu não cuidar da minha vida no altar, se eu não consagrar minha vida ao Senhor, eu posso estar na sarjeta. Eu posso estar enfiado numa lama de pecado, porque eu abandonei o caminho do Senhor. Então é sério isso, a vida no altar é uma entrega e uma decisão diária. E isso significa que
viver para Deus e viver essa vida de altar é um desejo que deve aparecer no nosso coração de conhecer mais o Senhor. Às vezes a gente tem uma foto do Senhor lá atrás. Ah, Jesus morreu por mim na cruz. Ah, mas Ele não está mais na cruz. Ele está onde? Onde Jesus está? Ah, não sei. Então o que você está fazendo falando de Jesus? Jesus deveria estar sendo assim, aquele que você anda grudado, né? Aquele que você recorre todo momento, o que você tem desejo de conhecer. Fala, Senhor, eu quero ouvir tua voz. A gente falou alguma coisa sobre João 14, que Jesus falou, se obedecer os mandamentos, eu e meu Pai viremos até vocês e faremos morada e nos revelaremos a você. Quer dizer, eu me revelarei a você. Jesus fala. Então pensa que nós, à medida que nós buscamos conhecer o Senhor, Ele vai se revelando para nós. E nós vamos experimentando mais quem é o Senhor. E isso vai trazendo essa satisfação. Outra coisa, irmãos, fazer o Senhor conhecido por meio da nossa vida. A consagração é isso, conhecer o Senhor e fazê-lo conhecido por meio da nossa vida. Onde você estiver, quando a sua vida estiver diante do altar, você estiver em consagração, a sua oração ela vai ter eficiência. Por isso que eu falei, Jesus criticou os escribas e fariseus, porque eles falavam demais. Até as orações, ele até fala para nós, né, que somos discípulos, não fica orando igual os gentios que ficam repetindo as coisas, achando que por muito falar eles vão ser ouvidos. Não deve orar assim. Porque o Senhor sabe o que você tem no seu coração, o Senhor sabe o que você precisa. Mas essa oração ela tem a ver com a sua vida sendo derramada como oferta ao Senhor. E aí a oração é totalmente diferente. Não é uma oração mecânica, não é uma oração que você aprendeu no culto, não é uma oração que você está imitando de pastores. O Simeon foi muito engraçado, né? Ele testemunhou que quando as pessoas vão orar no hospital, elas fazem praticamente os mesmos passos. Todo cristão ora igual, parece. E ele falou, por que as pessoas fazem isso? Porque elas viram alguém fazer. Se um pastor fechou os olhos, levantou a mão e falou, Senhor, tal, o cara vai orar exatamente aquilo. A gente aprende pelo exemplo. Mas quem conhece a Deus, talvez esteja sensível e fale assim, peraí, nesse momento de louvor e adoração, eu estou na presença do meu Deus. Se o líder de louvor está lá apagadão na frente, o problema é dele, cara. Eu estou na presença de Deus. Eu vou me derramar completamente na presença do Senhor. Eu vou entrar com alegria na casa de Deus. No meu quarto, eu vou fechar, vou ligar o meu sonzinho ali e vou ficar curtindo a presença de Deus. É uma atitude que está no coração daquele que busca uma consagração diária, irmãos. E aí o trecho bíblico de 1 Coríntios 10, 31 fala assim, quer vocês comam, bebam ou façam qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Fazer tudo, irmãos, o texto fala. É engraçado, ele não diz que quando você fizer algo importante, faça para a glória de Deus. Quando você fizer algo grande, algo que vai impactar a vida das pessoas, faça isso para a glória de Deus. Não, ele fala em cada detalhe. Seja comer, seja beber, seja dormir, seja qualquer coisa. Faça para a glória de Deus. Isso é importante, irmãos, porque tudo que nós fizermos, se nós fizermos para a glória de Deus, nós temos uma motivação correta. Eu arrisco até dizer, se você quer ganhar dinheiro, mas que seja para a glória de Deus, você vai honrar o Senhor. Agora, se você quer simplesmente ganhar dinheiro e ficar rico, sinto muito. É muito pequeno o seu objetivo de vida. Porque um dia isso pode ser sua própria armadilha. Então, tudo que nós fizermos, faça para a glória de Deus. E aí, como nós falamos de altar, falamos de consagração, o foco, na verdade, está em Deus. O foco não está no nosso eu. Concordam? Se eu estou me consagrando, eu estou me entregando para Deus. Então, a minha vida passa a ser da responsabilidade de quem? De Deus. Agora, som no teu coração, se em algum momento você parecia não estar concordando muito com Deus. Deus, por que o Senhor está fazendo isso na minha vida? Deus, por que o Senhor não faz aquilo? Deus, cadê o Senhor? Oh, Deus, você prometeu. Ah, Deus, não sei o quê. Cara, a gente cobra a Deus como se Ele fosse aquele famoso gênio da lâmpada. Você vai esfregar a lâmpada, Ele vai aparecer. Qual é o seu desejo, meu mestre? Aí você fala, eu quero um carro. Aí Deus vai lá, estrala os dedos, aparece um carro. Deus não é assim. A gente já viu em várias mensagens, Deus ele fala assim, obedeça os meus mandamentos, viva de acordo com a minha palavra, ame o próximo como a ti mesmo, ame o Senhor de todo o teu coração, de toda a tua força, com todo o seu entendimento. Deus requer algo de nós, irmãos. E quando a gente fala de Romanos 12, essa consagração de se ofertar na presença de Deus, é como se a gente estivesse falando assim, o meu eu está fora. Sabe por que o eu tem que morrer, irmãos? Porque o nosso eu ele é insaciável. O que eu quero dizer com isso? Quanto mais você tem, mais insatisfeito você está e mais você vai querer. Isso é muito real.
É verdade absoluta isso. Você sempre vai querer um pouco mais. Parece que sempre falta algo na sua vida. Você é assim, você é aquele cara que fica na presença de Deus orando, Deus me dá uma namorada, eu estou procurando uma namorada, em nome de Jesus estou me consagrando para que o Senhor me mande a varoa e tal. E aí chega a varoa, beleza, você vai preparando o caminho, Senhor, nós precisamos casar, abre a porta para nós casarmos, aí você casa. De repente, Senhor, meu Deus, abre as portas para que a gente tenha filho. Cara, é o seu eu que você quer atender, é a sua demanda. Não é a demanda de Deus. Você não parou e falou, Senhor, o Senhor quer que eu case? Não, eu quero que você vá para o campo missionário. Vai gastar sua vida entre os índios. Ninguém quer ouvir isso. Todo mundo quer ouvir Deus. O Senhor vai ter uma família próspera. O Senhor vai me dar um carrão, um apartamento, tranquilidade, casa na praia, aguinha de coco. Todo mundo quer isso, irmãos. Mas pode falar a verdade, isso aí é só na eternidade. E nem sei se vai ser assim, hein? Quem espera isso talvez se decepcione. Mas eu sei que o que tem lá é infinitamente melhor do que nós podemos pensar. E isso tudo que nós estamos falando, Deus pode nos abençoar para desfrutarmos. Mas uma vida de consagração tem a ver com Deus. Você se consagra na presença de Deus, você se entrega como sacrifício vivo, você está falando assim, Senhor, o Senhor pode fazer o que o Senhor quiser na minha vida. E eu acho que os homens da fé, eles não se abalaram exatamente por isso. Porque é como se eles falassem assim, Senhor, eu estou passando tudo isso, mas o Senhor cuida de mim. Senhor, eu estou nesse buraco, eu estou nessa dificuldade, estou nessa cova de leão, mas o Senhor pode me dar o livramento. Eles conhecem Deus. E nós podemos conhecer Deus, para ficar firme no dia da provação. E fazer tudo, como eu falei, para a glória de Deus. Se o nosso eu, é o nosso Deus, eu faço um apelo hoje, destrone isso do seu coração. Permita que o Senhor Jesus assuma o trono da sua vida, para que Ele governe a sua vida, para que Ele venha direcionar a sua mente, o seu pensamento, o seu esforço para as coisas que são eternas, para as coisas que têm a ver com Cristo. Aí sim nós vamos começar a falar de altar. Aí sim nós vamos falar de consagração. Não pode haver o ego elevado no caminho de Jesus. E eu vou te falar mais, Jesus, Ele ama tanto as suas ovelhas, Ele tem tanta paciência com cada um de nós, que Ele entende o nosso processo, Ele nos acompanha. Mas Ele não pega leve por causa disso. Se você é alguém que Jesus realmente ama, sabe o que Ele vai fazer? Ele vai fazer de tudo para você chegar onde Ele quer que você chegue. Ainda que isso seja necessário aparar umas asinhas. Ainda que seja necessário fazer você entrar no estreito. Porque Ele quer purificar a sua vida. Ele quer exatamente isso, uma consagração. Ele quer entrega. Às vezes a gente acha assim, eu tenho que fazer isso. Não é. Sim, nós temos que fazer, mas primeiro, Jesus está promovendo essa vontade no nosso coração. Ele efetua tanto querer quanto realizar. Ele vai nos conduzir por esse caminho, a não ser que você não queira. Jesus não vai invadir teu coração. Jesus não vai invadir tua vida. Ele vai esperar esse movimento. Senhor, eis-me aqui. Estou na sua presença. Faz da minha vida o que o Senhor quiser. Sabe por quê, irmãos? Porque nós fomos criados para a glória de Deus. E eu não sei se vocês lembram do texto que nós falamos em Colossenses, na pregação passada, tudo foi criado por Ele e para Ele. Então, se nós somos criados para a glória de Deus, nós somos feitos para Ele. E não significa que você é o brinquedinho de Jesus. Significa que você é uma vida preciosa que o Senhor quer usar para alcançar mais vidas que estão longe. Olha o potencial que existe na nossa vida, irmãos. E às vezes a gente fica acomodado. Às vezes a gente se limita a vir aqui no culto e acabou, tá bom, minha vida cristã é isso. Tem muita coisa, irmãos, para Deus fazer na nossa vida. Porque o propósito da criação de Deus é glorificar a Deus. A gente fala dos passarinhos, né? Às vezes você acorda reclamando, mas você já viu um passarinho passando na sua janela e reclamando? Droga, hoje tem que piar. Ele vai piando, ele vai cantando. Ele glorifica a Deus em todo o tempo. Ele está lá cantando louvorzão, está chovendo, ele está cantando. Está nevando, ele está cantando. Está mó sol de rachar, ele está cantando. E o ser humano acorda, droga, está chovendo. Ah, droga, está mó calor. Droga, está nevando. Droga, a gente só reclama. Um momento que Jesus chegou no templo, tinha um monte de criancinha lá e começou a falar, Hosana, o filho de Davi. Aí os religiosos olharam, olha o que esse cara está causando aqui dentro. Aí ele foi lá recorrer à palavra. Vocês nunca ouviram que os louvores vão sair da boca dos pequeninos? Para adorar a Deus, para louvar a Deus.
Esse é o propósito da nossa existência. Agora eu te pergunto, se você não está no altar, se você não tem uma vida consagrada e você vive para o seu eu, em que momento você vai ter um encontro com Cristo? Porque você não quer saber de Cristo. Você está dando as costas para o Salvador. Muito mais que isso, você está dando as costas para o Criador. Então, nada do que você fizer vai trazer glória para Ele. Agora, quando nós nos consagramos ao Senhor e colocamos Ele como prioridade máxima da nossa vida, tudo que nós fizermos vai ser direcionado para Ele. Eu fico pensando, né? O Brunão veio aqui, ele me falou algo que eu fiquei impressionado, irmãos. Ele falou assim, aquele dia que ele veio aqui com 60 pessoas, que eles tumultuaram todo esse espaço, eles vieram cantar e tiveram que sair rápido, porque eles tinham um evento em Jundiaí, que uma igreja tinha chamado eles para fazer lá o evento. Só que antes deles virem para Pão, se eu não me engano, eles foram na Paulista cantar. Tem até vídeo no YouTube, se você procurar, você vai achar, Coral Black to Black. E eles cantaram, tal, a galera ficou lá curtindo, e eles louvando ao Senhor, aqui na Paulista, aqui do lado, vocês conhecem, né? Aqui do nosso lado, irmãos, nós somos a igreja aqui, ó, acorda. E eles estavam lá louvando a Deus, e depois foram para Jundiaí. O Negão falou que 25 pessoas que estavam na Paulista foram até Jundiaí para ver eles. Eu falo, cara, 25 pessoas. É muito mais do que quando o culto está começando aqui. Às vezes tem 5 pessoas. O cara da mesa, o cara da recepção, os músicos. É verdade, cara. É constrangedor. Você entende como a vida é prática, a vida é real, ela está acontecendo, irmãos? E eu fiquei pensando, cara, beleza, você pode achar que os caras estão se exibindo, você pode achar que os caras, eles têm muita técnica, por isso que eles conseguem, mas o que importa é que eles estavam louvando a Deus e isso chamou a atenção de pessoas. E você pode fazer isso onde você estiver. O Simeon, eu vou dar o exemplo do Simeon porque foi muito recente, e é visível como ele vive Cristo na vida dele. Ele influencia a gente pelas atitudes que ele tem. E ele falou que na empresa dele, ele é um cara super quieto, um cara super calado, mas na empresa dele, de alguma forma, as pessoas enxergavam Cristo na vida dele. E Deus direcionava ele, marca um almoço com todo esse setor. O cara vai pagar um almoço para todo o setor. E no final ele pregava para os caras. Não pode pregar na empresa. Ele pregava, não foi demitido. E acho que até o dia que ele teve que ficar longe da empresa, que ele pediu, vamos dizer assim, uma licença, depois os caras chamaram ele de novo. Então, irmão, se você vive para a glória de Deus, Deus vai te direcionar em tudo que você fizer. Ele vai te levar onde Ele quer. Você não vai estar mais na mão do seu patrão, na mão dos seus pais, você está na mão do Senhor, porque você consagrou a sua vida para Ele. A sua cultura não vai ter domínio sobre você. A educação que você recebeu em casa não vai te influenciar, porque você está sendo orientado por Deus. E é Ele que te sustenta. É Ele que te dá vida. É Ele que traz essa alegria verdadeira, irmãos. Por isso que o nosso eu tem que ser aniquilado no altar de Deus. Porque o nosso eu só faz bagunça. Eu já falei isso, se o eu do Alberto aqui tivesse acima de tudo, cara, eu ia acabar com muitas vidas nesse lugar. Eu ia querer fazer coisas que Deus não mandou eu fazer. E talvez usar a sua vida para alcançar os meus objetivos. Mas eu falo, Senhor, eis-me aqui. Se isso não é do teu coração, arranca do meu. Eu quero fazer a tua vontade. Agora eu falo uma coisa, se é da vontade de Deus e nós estamos ralentando o negócio, espera porque Deus vai agir. E quando Deus agir, você vai ficar assim, caramba, como é que eu não vi isso? Porque Deus ele aproveita cada oportunidade, irmãos. Deus é um coraçãozinho aberto, ele pode ser uma criança, pode ser um jovem. Se aquele coração está aberto para o Evangelho, se aquele coração está receptivo para o Espírito Santo, ele vem, transforma e faz algo absurdo na vida daquela pessoa. E não fica esperando que essa pessoa vai ficar comportadinha nos nossos moldes. Porque Deus está escancarando uma porta para ela. E ela vai ouvir a voz de Deus e vai seguir. Não tem uma estrutura que segure isso, irmãos. Não sei se vocês estão entendendo o que eu estou falando. É uma vida realmente consagrada a Deus. Tiveram jovens que foram até, isso há algum tempo atrás, para o campo missionário e deram suas vidas no campo missionário. Tem uma história, acho que chama Coração Selvagem, que o pessoal vai para o Equador. Tem um filme, irmãos, que relata um fato verdadeiro dos missionários. E eles estavam dos Estados Unidos, eles quiseram ir para uma tribo que ficava lá no Equador. E chegando lá, sabe como eles foram recebidos? Com peixes, com frutas, não. Com lança, com flecha. Eles foram mortos, porque eles foram pregar para aquele povo. E aí as mulheres, imagina você perder seu marido, Sandrão, morre lá com uma flechadinha de um índio, e a Jane continua fazendo a obra missionária. E ela alcança alguém daquela tribo. E, de repente, a tribo inteira aceita Jesus. Já viram esse filme, né? Passem nas suas células, assistem em casa. Eu acho que é Coração Selvagem, Floresta Selvagem, alguma coisa selvagem.
Deve ser a tribo selvagem, né, que matou os caras. Hã? O de Jair passou. Meu, essa história, ela ecoou pelo mundo inteiro. E a mulher daquele cara que foi morto pelos índios ou pela tribo, ela perdoou esses caras. Discipulou o cara, imagina isso. Agora, se o eu dela está lá, eu sou o rei da minha vida, ela vai matar esse cara. É vingança, sangue nos olhos. Mas ela falou, eu vou fazer a obra de Jesus. Não é fácil, irmãos, ela é carne e osso que nem nós. Mas veja que exemplo, eles ouviram Deus. Ah, mas eles foram burros, eles morreram, eles podiam ter sido ricos, eles podiam ser isso, podia ser aquilo. Cara, a gente gosta de contar história, mas a gente não gosta de botar a mão na massa. E eu falo, estou pregando para um monte de jovem. Você tem a vida inteira, cara, para servir a Deus. Você tem a vida inteira para buscar essa vida consagrada no altar. Não desperdiça esse momento. Eu estava lendo uma pregação do Russell Shedd. O Russell Shedd, ele é um americano, se eu não me engano, e ele veio para o Brasil, ele é o fundador da Vida Nova, depois eu vou falar um texto aqui que ele citou, e ele fundou a Edições Vida Nova, e ele foi muito influente na teologia do Brasil. Vai ver uma pregação desse cara, é simples. O cara com muito conhecimento, muita simplicidade, amando Jesus. E o senhorzinho. E eu falo, cadê os jovens se preparando para chegar nessa idade, conhecendo Deus como esse cara conhece? A gente cita vários caras aqui, Spurgeon, a gente cita John Piper, Paul Washer, a gente gosta. A gente cita até esse cara que eu não lembro o nome aí, que morreu no Equador. Meu, a gente gosta de histórias, mas a gente nunca quer ser o próximo. É sempre para o outro. Mas esse outro, ele pagou o preço. Ele se consagrou. Ele se entregou na mão de Deus. E eu pergunto, cara, o que impede você de entregar a sua vida na mão de Jesus? Você ir desesperado para o Senhor e falar, Senhor, eu estou aqui. Usa a minha vida. Eu quero alcançar meus amigos, eu quero alcançar minha família. Eu quero alcançar meu povo. Pensa, é um chamado que Deus faz. É algo que Deus faz que muda lá o nosso coração. E depois você vai. É maravilhoso, irmãos. E Jesus como prioridade, irmãos, é exatamente o que sinaliza que a nossa vida está no altar. Quando Jesus é a prioridade para você, você está sinalizando, eu estou entregando a minha vida todos os dias para Jesus. E, infelizmente, irmãos, muitas igrejas, não são nem cristãos, muitas igrejas têm deixado Jesus de segundo plano, se é que isso é possível. Nós não podemos fazer isso, irmãos. Uma direção vinda do púlpito, não permita que o Senhor não seja o centro da sua vida. Não permita que o Senhor Jesus não seja o centro dessa igreja. Ouviu fofoca, mano? Se fosse possível, espiritualmente falando assim, dá um chute na boca dessa pessoa. Entendeu? É uma metáfora, não faça isso de fato. Mas assim, cara, não pode. Você está querendo fofocar? Vem cá, ó, esse é o irmãozinho que você está fofocando. Fala para ele aqui, ó, ele está na tua frente, resolve o problema, mas não me envolve nisso. E não entra nisso, irmãos. Sabe, são coisas pequenas que a gente vai tropeçando, e depois, cadê Jesus no meio? Não está no nosso meio. Ah, Jesus é o centro de tudo que há, Jesus é o centro de todo o meu ser. A gente canta, mas na prática, a gente fala, Jesus, dá licença, deixa eu falar um pouquinho aqui do Boaz, porque você vê como o cara está hoje e tal, não sei o quê. A gente faz isso. Esse é um exemplo, irmãos, eu estou falando disso sendo talvez um pouco exagerado, mas leva isso para outras áreas. O cristão, ele tem um chamado diferenciado, irmãos. É para seguir Jesus. É para ser como Cristo. E a gente vai penar nesse caminho. Com o ferro se afia o ferro. Sabe o que isso significa? Tem hora que vai sair umas faíscas aí. Tem hora que vai doer. Tem hora que vai machucar. Mas é necessário. É a purificação. É o caminhar junto. É a comunhão. Com quantas vezes você já se decepcionou com alguém? Com quantas vezes você já se decepcionou com um cristão? Mas você vai falar assim, esse cara não é um verdadeiro cristão. Cara, talvez você não seja um verdadeiro cristão, porque você estaria intercedendo por essa vida. Você iria lá, talvez, tentar uma reconciliação. Então, a vida no altar não é blá, blá, blá. A vida no altar é você entregar realmente o que você é. Você reconhecer o que tem dentro de você e falar, Senhor, está vendo essa fornalha aqui? Ó, entrar nela, para que o Senhor purifique tudo que há dentro de mim. Porque eu quero viver para o Senhor. E o Senhor não usa nada que seja torto, nada que seja impuro. O Velho Testamento traz umas sombras dessas coisas. Mas é a realidade, irmãos. É necessário ter o sangue de Cristo sobre nós. É necessário considerar que Jesus é a nossa prioridade. E eu vou dar outro exemplo, irmão. Sabe primícias?
Tudo que é primeiro, tudo que é principal, você entrega para Deus. Por exemplo, a minha renda. Ó, Senhor, estou separando. Ah, é dízimo, é lei, é isso, é aquilo. Cara, pare de discutir essas coisas. Pega o seu dinheiro e coloque diante do Senhor e fala, Senhor, o que o Senhor quer que eu faça com isso? Se Ele pedir, dá tudo na igreja, você dá. Se Ele falar, dá tudo para aquele morador de rua, você dá. Se Ele fala, investe na sua educação, ou faz isso, ou faz aquilo, você faz. Mas não fica fazendo continha com Deus. Outra coisa, o primeiro dia da semana. Qual é o primeiro dia da semana? Segunda. Não. Domingo. Domingo é o sábado cristão. Sabe o que significa sábado cristão? É o dia do descanso, é o dia de culto, é o dia de adoração. Isso que nós estamos vivendo aqui, irmãos, na nossa expectativa, no nosso coração, é que nós vamos fazer na eternidade. Eu falei, se você acha um saco domingo, cara, esquece a eternidade, porque vai ser lá, vai ser isso, nós vamos estar adorando a Deus, nós vamos estar servindo a Deus, nós vamos olhar o irmão, nós vamos abraçar. É celebração. O povo de judeu não ficava celebrando toda hora? Os caras moravam no deserto. Não, celebra a Páscoa, celebra a festa dos tabernáculos, celebra isso, celebra aquilo. O cara ficava vivendo em festa, um monte de inimigo em volta. Mas se Deus mandou, vamos lá. E é igual o nosso domingão. A semana foi tensa, você foi pressionado de todos os lados, vieram problemas na sua mente para você resolver, vieram problemas no seu coração para você lidar, vieram problemas de relacionamento, mas você entra na presença de Deus e fala, Senhor, olha como eu estou só o pó, me renova. É para isso que serve o culto. Você entrar com intensidade na presença de Deus. E isso é consagração, isso é altar. Você vem no domingão, nossa, o que vai acontecer lá? O que vai pregar? Quem que vai cumprimentar o irmão que chegou lá? Nossa, quem que vai fazer isso? Quem que vai fazer aquilo? Você vai fazer. Porque você sabe o que é isso, irmãos? Romanos 12. Esse é o culto racional de vocês. Se oferecer como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Você se coloca na presença de Deus. E em todas as questões, em todos os momentos, você está, Senhor, eis-me aqui, o que eu faço? Ah, troca o galão de água. Lembra do galão de água? É mais fácil comprar um filtro, porque ninguém troca o galão de água, né? Ah, o ministro tem que ser exemplo. Toda hora. E aí tem uns que vai lá, nem limpa, né? Não, mas estou servindo aqui. E aí vai, cara, mas você vê como é que é. Às vezes um galãozinho d'água, um copinho no chão. Ah, não, eu quero alcançar as nações. Eu fui chamado para ser profeta na África. Legal, parabéns. Vem varrer aqui o chão da igreja, está precisando. Não, fui chamado para ser um mega empresário. Tá bom, começa de baixo. Jesus falou que aquele que vai ser o maior entre nós tem que ser o que vai servir. Você vê como a gente vive nos padrões do mundo e não nos padrões do reino? Ah, minha vida é consagrada a Deus. Eu oro 24 horas por dia, não vejo ninguém enquanto eu não olhar a presença de Deus. Cara, você está antibíblico, sai daqui. Você tem que estar na presença dos irmãos. É muito fácil você ficar no seu quarto fechadinho, vá lá encarar a vida. Ah, eu fico aqui na igreja todo dia. Sai daqui agora. A igreja não é as quatro paredes, a igreja são pessoas. Vai fazer a diferença. Outra coisa que a gente consagra como primícia, o começo do nosso dia. Você acorda, você dá aquela espreguiçada, aí você pega a sua Bíblia, o seu livrinho, senta e começa a fazer o devocional. Não, você liga o seu celular, Instagram, Facebook, Twitter. Eu estou talvez desatualizado, deve ter mais coisa, mas esses são os básicos. E você perde a sua meia hora lá. Opa, estou atrasado para o trabalho. Às vezes nem escova o dente e vai embora. Cara, o primeiro horário da nossa vida, o nosso pensamento tem que ser levado a Deus. Se isso é uma primícia, se a sua vida está no altar, se você quer consagrar ao Senhor, você acorda e fala, Deus, obrigado porque eu tenho mais um dia de vida. Você já começa a lembrar das pessoas que você vai encontrar, você começa a lembrar dos desafios que você está para enfrentar e fala, Senhor, vem comigo, me acompanha. Sabe, você ouve Deus logo cedo. Isso vai renovando a sua vida. Eu concordo, irmãos, tem dia que a gente acorda que parece que está impossível. É o famoso levantar com o pé esquerdo. Mas eu sempre levanto com os dois, não sei por que você levanta só com o esquerdo. Todos os dias, irmãos, ser apresentado para o Senhor. Tudo é para Ele. Eu fiquei pensando numa frase também que o pastor Chang falou sobre a cultura do reino. Ele fala que a cultura do reino é uma cultura de honra. Mas aí entra naquilo que eu estava falando de achar que Deus é o gênio da lâmpada que vai dar tudo o que a gente quer. A gente quer ser honrado por Deus. Mas quantos de nós, de fato, estamos honrando a Deus nesses princípios? Eu falei aqui do domingo, eu falei aqui da renda, eu falei aqui do nosso devocional, eu falei do nosso trabalho. Quantas vezes nós estamos honrando Deus nessas frentes? Honrando a Deus com a nossa vida. É esse o nosso desafio, irmãos.
E a vida no altar não significa que você está tirando o corpo fora das coisas. Pelo contrário, você está dando o seu melhor em cada área. Porque você está fazendo isso para o Senhor e não para o seu eu. Se você quer ter um nome, sei lá, você é um jogador de basquete, você quer ser o cara da NBA, você quer ser o próximo... Eu sou ainda da época do Charles Barkley, nem sei se vocês sabem quem é esse cara. Se é um cara lá, você quer alcançar essa referência, você quer ser o cara da NBA, você vai fazer de tudo, você vai treinar pra caramba, você vai fazer sua dieta, você vai cortar um monte de coisa, todos os seus entretenimentos para você chegar lá. E aí, quando você chega, você fala, consegui. Você fez tudo para o seu eu. Agora, se esse cara faz isso tudo e fala, eu vou fazer isso para a glória de Deus. Ele pode ser o cara top da NBA, mas o coração dele está em Deus. É diferente. Talvez você olhe de fora e você não perceba essa diferença. Mas eu vou te falar que pelo fruto você vai ver a diferença. Eu não estou querendo antecipar as coisas, mas eu acho que eu vou antecipar um pouco. Tem um cara chamado Jonathan Edwards. Quem conhece Jonathan Edwards? Só o Boaz. Estou brincando. Jonathan Edwards, lá de 1700 e bolinha, né? Ele quase... eu faço confusão. É genro quando o cara casa? É, genro, né? O genro dele era nada mais, nada menos, ou era para ser, né? Porque o cara morreu, David Brainerd. Quem conhece David Brainerd? O Boaz. A Liga também conhece. David Brainerd foi um jovem que ele foi pregar para os índios americanos. E ele tinha a saúde bem debilitada. Mas até hoje, se você pesquisar no Google, eu sugiro que você faça essa pesquisa, você vai ver como esse cara influenciou muitas outras vidas por meio da sua dedicação e da sua vida de altar para o Senhor, de consagração. Só que eu estava falando do Jonathan Edwards. O Jonathan Edwards fizeram uma pesquisa. Aliás, foi o próprio Russell Shedd que falou isso. Eu vou ler aqui, tá? Nós estamos falando de altar, nós estamos falando de consagração. Então, eu vou falar da vida desse homem para você entender. Jonathan Edwards, ele e a mulher dele tiveram 729 descendentes. Não, ele não teve 729 filhos. Foram descendentes, ele é de 1700 e pouco. Se você fizer as contas, naquela época não tinha Google, não tinha TV, não tinha Netflix. Eles tinham muitos filhos. E aí chegaram a 729 descendentes. Alguns números vão mudando se você fizer a pesquisa. E falaram que dessa família de Jonathan Edwards surgiram 300 pregadores do Evangelho. 65 professores universitários, 13 reitores de universidades, 60 autores de livros, 2 deputados do Congresso americano e um vice-presidente do país. E aí, eu estava pesquisando, porque a Isa perguntou assim, é muita gente para vir de um homem só, né? Então, a gente começou a tentar fazer as contas, ver se era possível, se não era. E eu achei um estudo de um sociólogo, de uma socióloga, não lembro, que compara a família de Jonathan Edwards, uma família cristã, uma família que serve a Deus, alguém que busca a sabedoria, que é o nosso próximo ponto. Eu vou avançar para ele, fique tranquilo. E uma comparação com uma família de um cara que era um criminoso. Chama Max, eu não sei pronunciar, Jukes, sei lá. Tem até um livro que fala A Família Jukes. Se você pesquisar, você vai achar. E mostra que na família do Max, desse tal Max, a raiz é aquela história, o fruto é determinado pela raiz. Jonathan Edwards converteu, buscou o Senhor, viveu uma vida de consagração e deu bons frutos. Essa família era uma família, esse cara, pelo menos, ele era um criminoso. E a partir dele surgiram prostitutas, alcoólatras, assassinos. Eles fizeram um estudo sociológico para entender a influência que há da maneira como você vive sua vida na sua geração. Ah, é demônio familiar. Cara, ninguém está falando disso. Apaga isso da tua cabeça. Cada um escolhe o caminho que anda. Porque o cara poderia ter nascido na família do Max e ter se tornado um novo Jonathan Edwards. Porque ele conheceu Jesus e se transformou. Foi transformado por Cristo. Então, isso aqui não é determinismo. Ah, você nasceu nessa família, você vai ser assim. Pelo contrário. Se você se converte ao Senhor, a raiz parte de você. Você pode construir algo novo para a sua descendência. Tiveram alguns pregadores na história, não vou ficar citando o nome aqui, mas que tiveram essa experiência. O pai era alcoólatra, batia no cara, e o cara se tornou um grande pregador e influenciou vários jovens, várias crianças, com a pregação dele. Então, Deus pode transformar as vidas. Mas aqui, isso aqui, irmãos, mostra que o nosso estilo de vida vai dar fruto ou não. Eu quero lembrar o exemplo de Jacó, rapidinho. Eu não vou ler o trecho, mas está em Gênesis 28, do 18 ao 22. E foi quando ele teve um sonho, e ele levantou uma coluna, ele levantou um altar perante o Senhor, e deu o nome daquele lugar Betel, que significa luz.
né? Antes a cidade se chamava Luz, ele deu o nome de Betel. E ele fez um voto, ele falou assim, ó, se Deus estiver comigo, cuidar de mim nessa viagem que estou fazendo, e prover-me de comida e roupa, e levar-me de volta em segurança à casa do meu pai, então o Senhor será o meu Deus. E essa pedra que hoje coloquei como coluna servirá de santuário de Deus, e de tudo o que me deres, certamente te darei o dízimo. Ele está falando assim, Deus, se o Senhor estiver comigo, o Senhor vai ser o meu Deus, e eu vou consagrar o que eu tenho ao Senhor. E sabe o que aconteceu? Jacó aprendeu isso de quem? Do seu pai Isaac. Que aprendeu de quem? Do seu pai Abraão. Pode ler, você vai ler Gênesis. Em todo o tempo eles estavam levantando altares. Ao longo da sua caminhada ele levantava altares. Que é o momento que ele se encontra com Deus. Às vezes é um momento de perigo. Às vezes é um momento onde ele está perdido, é um momento sem resposta. Mas ele chuta o balde, não, ele levanta altares. E busca a Deus. E Deus fala com eles. Olha como é importante uma vida no altar, irmãos. Se entrega a sua vida no Senhor, para o Senhor, nesse altar, e você começa a enxergar os planos de Deus para a sua vida. Isso, na verdade, é o que significa o batismo, você está se consagrando a Deus. A vida cristã é isso, é uma vida de consagração. E é isso que o Romanos 12 nos ensina. E para lá para o final, só para dar um exemplo final, Abraão, sabe o que foi requerido dele? O que ele tinha de mais precioso, o que era? Seus bois? As terras que ele conquistou, era o seu filho, o filho da promessa. Deus pediu, falou assim, entrega o Isaac no altar. Não sei se Isaac atrapalhava Abraão nessa caminhada, não sei se era só uma prova de fé, mas pensa um pouco. Deus fala, eu vou te dar algo, e de repente Deus fala, coloque isso no meu altar. Sabe o que ele está mostrando para Abraão? Tudo o que você tem, tudo o que eu te dei, você precisa consagrar a mim. É meu, não é seu. Viva para mim. E ele providenciou a saída, né, para o Isaac não ser sacrificado, e ele mostrou um cordeiro, que simboliza Jesus, que seria morto no nosso lugar. Ele foi o nosso substituto. Foi isso que o cordeirinho fez com Isaac, ele substituiu Isaac. Exatamente isso que Jesus fez conosco na cruz. Ele nos substituiu, porque era para nós estarmos lá. E aí você, quando é salvo por Cristo, o que você faz? Valeu, Jesus, vou viver minha vida. Tipo os 10 leprosos, né? Todo mundo ficou limpinho, feliz, saudável, e foram seguir suas vidas. Só um voltou para agradecer. Eu creio que essa proporção tem a ver com os cristãos. 10 recebe a bênção, um volta para agradecer. Um consagra a sua vida ao Senhor. 1/10, é muito pouco. Então, aqui no nosso coração, a gente tem amor por Jesus para realmente consagrar a nossa vida e falar, Senhor, eu quero te servir como uma forma de retribuir e demonstrar minha gratidão. Eu acho que a gente faz isso no começo da caminhada. A gente fica tão empolgado com o Senhor, a gente fala, eu quero entregar tudo. Eu quero viver na intensidade. Mas não sei o que acontece na nossa caminhada, a gente vai capotando no meio do caminho e parece que o Senhor já não é mais o mesmo. Mas é o mesmo Senhor que está atuando hoje na sua vida, irmão. Desde que você teve a sua maior experiência com o Senhor, até hoje, Jesus é o mesmo. Ele não muda. E outra coisa, o rapaz que falou do guincho, né? O cristão que fez o guincho do meu carro, ele deu um testemunho muito interessante. A gente estava falando sobre essas coisas da vida cristã e tal, e ele falou assim que em determinado momento a empresa implantou um sistema e todos os funcionários eram contra. E eles começaram a meter pau no sistema da empresa. E aí ele parou, ele falou que no começo ele fazia isso também, depois ele orou, e ele virou para o amigo dele, que também era cristão, e ficava metendo pau na empresa e falou assim, cara, a gente não foi chamado para mudar o sistema, a gente foi chamado para executar esse sistema. A gente foi chamado para obedecer, em outras palavras. Se der errado, leva e reporta para ele que está errado. Mas não adianta a gente ficar reclamando. Cara, eu não estou falando com um cara que tem uma pós-graduação. É um cara simples, mas que entendeu muito mais do que muitos que têm diploma. Ele entendeu que a vida cristã é pautada na obediência e no amor ao Senhor. Então, esse é só um exemplo para entender como nós podemos ter essa vida de consagração. Vou ser bem breve aqui também. Por que vivendo com sabedoria? Porque fala de uma sabedoria, é você saber viver da forma de Deus, você saber aquilo que agrada a Deus. Porque o trecho de Romanos 12 fala, né? Para que você possa experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus.
E viver com sabedoria tem a ver com isso aqui, ó. Ensina-nos a contar os nossos dias, para que o nosso coração alcance o quê? Sabedoria. Sabe o que acontece com o tempo, irmãos? Ele não para, ele só passa. Nossa, você é um gênio, obrigado por ter me falado isso. Mas é verdade. E a gente desperdiça o nosso tempo com tantas coisas. E isso mostra que a nossa vida não vai durar para sempre. Se você soubesse que, de repente, Deus ia te chamar daqui a um mês, o que você faria nesse mês de vida? O que seria o mais importante? O que seria o fundamental para você? De repente, você está num projeto super envolvido, negligenciando relacionamentos, negligenciando seu tempo com Deus, e você chega e fala, putz, só tenho mais um mês de vida. Você vai continuar nesse projeto? A não ser que ele seja algo muito bom para toda a humanidade, para você achar que vale a pena. Será que você não ia investir nos seus relacionamentos? Será que você não ia chegar para alguém que você está magoado, ou para alguém que te magoou e tentar reatar? Será que você não faria algo que é mais essencial, algo que tem mais valor? A gente tem que pensar essas coisas. Por isso que a Bíblia fala, Senhor, nos ensina a contar os nossos dias, para que o nosso coração comece a viver de uma forma diferente, alcance sabedoria. E aí tem um outro trecho no Novo Testamento, irmãos, que fala, meio que engloba tudo que a gente já falou até aqui. Ó. Tenham cuidado com a maneira como vocês vivem. Não sejam como insensatos, mas como sábios, aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Portanto, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. Não se embriaguem com vinho que leva à libertinagem, mas deixem-se encher pelo Espírito, falando entre si com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando de coração ao Senhor e dando graças constantemente ao Deus Pai por todas as coisas, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. E sujeitem-se uns aos outros por temor a Cristo. Ele fala de relacionamento. Seu relacionamento com Deus e o seu relacionamento com as pessoas. Isso é viver com sabedoria. Uma vez que você entregou a sua vida no altar, o próximo passo é, Senhor, como é que eu posso aproveitar o tempo que eu estou vivo? Como é que eu posso aproveitar até o momento em que eu vou enfrentar a morte? Porque todos nós vamos enfrentar, irmãos. Eu já falei da minha avó, ela tem 92 anos, e ela passou mais de 35 anos, que é a minha idade, com medo de morrer. Ela fez 60, eu tenho medo de morrer. E ficou até os 92 pensando na morte, com medo de morrer, mas está muito bem. E ela vai contando as amiguinhas que vão indo embora, e ela fica, mas ela tem medo de morrer. Fala, vó, Deus está te poupando, mas aproveita a sua vida, não fica com medo de morrer. Uma hora todos nós vamos encontrar esse dia. E o que importa, então, é como nós vamos viver até lá. Eu sou jovem, fica quieto, eu tenho muito tempo de vida. Não sei. Não sei. Então, o Senhor, Ele nos mostra que, por exemplo, nesse novo ano, a gente está no começo do ano ainda, é uma nova oportunidade para você viver diferente. É uma nova oportunidade para você enxergar oportunidades, para você enxergar que você pode ir além, que você pode ser mais dedicado às coisas de Deus, que você pode consagrar a sua vida ao Senhor. Então não perca tempo, irmãos, para fazer a vontade de Deus. Porque no final das contas é isso que vai durar. É isso que vai revelar que a nossa vida foi ou não consagrada ao Senhor. Como nós temos vivido até o dia que nós tivemos um encontro com o Senhor. Eu falei, na verdade, de Jonathan Edwards, eu ia falar nesse momento, porque tem a ver com sabedoria. A forma como ele conduziu a família dele, a forma como ele conduziu a própria vida. Parece que quando ele tinha 13, 14 anos, ele lia 13 horas por dia a palavra de Deus. Os tempos eram outros, tá bom. Mas isso não é desculpa para a gente. Então você está dizendo que eu tenho que ler 14 horas de Bíblia? Se você tiver isso no seu coração, faça. Seria ideal. Eu sei que temos compromissos, temos trabalho, temos responsabilidades, mas o princípio é não negligencie a palavra de Deus, porque ela que vai te instruir a viver com sabedoria. Ela vai confrontar aquilo que está errado no coração. Ela que vai te impulsionar a viver os planos de Deus. E aí isso tudo tem a ver com uma vida de impacto e influência. Imagina, você não conhece Deus, você não conhece a palavra de Deus, o que você vai fazer pelo próximo? Você não faz nada. Talvez você tenha pena. Mas agora quando você entende, fala assim, cara, essa vida é preciosa para Deus. Deus morreu por essa pessoa. Eu quero que ele conheça a salvação.
Eu quero levar ele na presença de Deus, porque quando Deus tocar essa vida, ele pode ser o próximo Jonathan Edwards, por exemplo. Ele pode ser o próximo Bill Gates. Ele pode ser o cara influente. Por meio de quê? Da pregação do Evangelho e a sua vida influenciando essa pessoa. É simples. Ao mesmo tempo é complexo. Porque exige o quê? Um coração consagrado a Deus, que busca viver com sabedoria em todo o tempo. Se eu fosse fazer uma pergunta agora, nesse momento, irmãos, eu ia te perguntar no que a sua vida está focada. Aonde você está mirando os seus olhos? O que você está almejando? E aí você pondera com tudo isso que nós falamos até aqui. Talvez seja o momento de você redirecionar o barquinho da sua vida. Talvez seja o momento de você falar, não, eu acho que eu estou no caminho certo, Senhor, obrigado. Mas todos nós temos que dar uma resposta, porque quando a gente fala de uma vida no altar, nós estamos falando do quanto Jesus importa para mim e para você. No final das contas é isso. O quanto nós vamos nos entregar significa o quanto nós realmente queremos ou conhecemos Jesus. Porque se Jesus não significar nada para você, não tem sentido você dar a sua vida para Ele. Agora, uma vez que você entende o que Ele fez por você, e o quanto Ele ama, e o propósito que Ele tem na sua vida, você vai querer se entregar. E aí a sua vida muda. A sua vida é transformada. O Espírito Santo, ele vai fazer algo no seu coração que talvez fique para a história. Amém? Deus está atuante na igreja, irmãos. Ele não deixa a gente a vida inteira num deserto. Mas às vezes Ele fala, e os nossos corações estão tão endurecidos que a gente não ouve a voz de Deus. Aí a gente começa a murmurar, a gente se torna incrédulo, e a gente não alcança as promessas. Então hoje, irmãos, é uma reflexão e um convite para que todos nós paremos de perder coisas com coisa secundária e a gente foque naquilo que é principal. Para a gente poder, de fato, ter uma vida transformada e ser influente aonde a gente estiver. Poder levar a luz de Cristo. Eu leio Mateus, cara, eu fico indignado. Jesus curava todo mundo que chegava perto dele. Eu já falei isso aqui na igreja, eu ainda estou encucado com isso. E a igreja parece que não tem mais esse poder. É o que é isso? É uma mitologia? É uma lenda? É uma história que está escrita? Ou, de fato, é o nosso Senhor andando no meio dos enfermos? E onde está o poder de Jesus hoje? Ah, mas a gente ora pra caramba, a gente toca bastante louvor, a gente prega bastante, mas falta consagração. Porque Jesus não chamou a gente para fazer, Ele chamou a gente para ser. E isso é toda a diferença. Viver uma vida com sabedoria é buscar você cultivar o ser no seu coração. Fazer, talvez você seja muito competente, você pode fazer até melhor do que qualquer um aqui. De repente você prega 1000 vezes melhor que eu, 1000 vezes melhor que o pastor Chang. Mas não é isso. Porque Deus se preocupa com pessoas. Deus, Ele não se preocupa com a questão de dados, com questão de objetivos, de metas. São importantes, mas mais do que isso, são pessoas. Ah, pastor, eu vou chegar diante de Deus lá, Senhor, eu preguei 3.542 vezes na Pão da Vida. Ele vai falar, tá, e quantas pessoas você influenciou? Ah, não sei, mas eu preguei a sua palavra. Deus vai querer saber o que você fez com o tempo que eu te dei. Quantas pessoas você tocou, quantas pessoas você influenciou. Afinal, nós somos transformados para quê? Para ficar mais bonito? Para as pessoas apontarem e falar, nossa, que legal, esse cara é bom? Ou para transformar vidas? Para mudar realidades? Então, irmãos, aquele artigo que o pastor passou falava um pouquinho sobre essas coisas, os valores, os princípios que vão reger a nossa vida no altar e vão nos levar a viver com sabedoria. Então, fique focado nessas coisas que dizem respeito à palavra de Deus. Pense mais nos relacionamentos. Pense mais no irmão que está do seu lado, do que na sua produtividade. Produtividade é o quê? Eu sento, eu estudo, eu sento, eu faço, eu sento, eu executo. Mas muitas vezes você está sacrificando relacionamentos. Será que o valor bíblico não é ame o seu próximo? Mesmo que você tenha as tarefas, olha para o seu lado, vê a necessidade do próximo. Comunica, se relacione. A gente só olha para nós mesmos, irmãos. Esse é um valor que precisa mudar para quem tem uma vida no altar. Tem tantas coisas para falar, irmãos. Eu sei que eu falei bastante hoje. Mas, por último, entenda que o Senhor, Ele deixou muitas coisas na sua mão. Você é um mordomo do Senhor.
Você é alguém que serve a Deus. E isso é muito importante, porque Deus confiou para nós coisas que podem transformar vidas. E isso é fato, se você quer realmente viver uma vida consagrada, você experimenta isso. Então eu quero encorajar a igreja a ter essa vida no altar, amém? O Senhor, na verdade, está esperando que a gente se entregue como sacrifício vivo. Eu quero saber se você está disposto. Eu quero saber se você entendeu essa mensagem. E a Bíblia fala, né? Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. E eu creio que o Senhor está nos falando, e o que Ele quer de nós é, de fato, essa consagração, essa vida no altar. Vamos orar, irmãos? Eu quero te convidar nesse momento a entrar na presença de Deus. Não sei se você vai ficar em pé, se vai ficar sentado, se vai deitar, não importa. Mas eu quero que você, nesse momento, faça uma reflexão breve sobre o que foi dito aqui e que você possa, talvez, resolver consagrar completamente a sua vida para Cristo. Eu te falo que se você fizer isso hoje, você não vai se arrepender, porque o Senhor é atuante na sua vida. O Senhor sabe o que você tem passado. O Senhor sabe as suas dificuldades. O Senhor sabe as suas limitações. Mas mesmo assim Ele te chama para entregar a sua vida no altar dEle. E se você está disposto a fazer isso, que seja algo real nesse momento. É você e Deus aqui nesse momento. É o Espírito Santo agindo no seu coração, estando sobre a igreja, que vai nos conduzir a esse desejo de falar, Senhor, eu entrego a minha vida no teu altar.